Muito boa tarde a todos, colegas que estão a assistir a mais uma conferência organizada pela Delegação de Vila Nova de Famalicão da Ordem dos Advogados. É com agrado, mais uma vez, que aqui estamos e damos as boas-vindas a todos os colegas que esta tarde vão estar connosco. Começava por agradecer, como não poderia deixar de ser, é uma obrigação, ao Dr. José Diogo Falcão, a disponibilidade, a amabilidade, a cortesia, a simpatia com que acedeu ao nosso convite. Para nós é um gosto, é um privilégio, já tem sido nosso conferencista em temas no âmbito do direito do arrendamento, tema no qual é especialista. Para nós é uma referência, uma autoridade, uma pessoa cheia de saber em diversas áreas, mas no arrendamento, sem dúvida que para nós é uma referência. E já nos presenteou no passado com conferências aqui em Famalicão, felizmente presenciais, esta nos moldes que ainda estamos via Zoom. Hoje é assim, mas em breve estávamos a falar, poderemos vir a realizar conferências em moldes aos que antigamente estávamos habituados, porque teremos todo o prazer de nos reunir novamente com a proximidade que de todos nós é desejada e ansiada. Dr. José Diogo Falcão, a Delegação de Vila Nova de Famalicão está de facto muito grata e agradecemos a sua generosidade, porque além do mais é preciso ter generosidade, porque sabemos bem que a sua agenda profissional é muito apertada e tem vários compromissos profissionais, não só como advogado, mas também como professor, e por isso, mais uma vez, a nossa vénia e o nosso agradecimento. Vou só fazer uma apresentação muito breve, sendo certo que todos conhecem o Dr. José Diogo Falcão, mas para nós também faz sentido fazer uma apresentação para um outro colega que possam ainda não conhecer. O Dr. José Diogo Falcão é nosso colega, é advogado, licenciou-se em Direito no ramo das Ciências Jurídico-Civilísticas na Universidade Portucalense, já em 1990. Tem um diploma de Estudos Avançados pelo Departamento de Direito Privado da Universidade de Vigo, no âmbito do curso de doutoramento. É sócio fundador da Sociedade Lopes Cardoso e Associados, Sociedade de Advogados, inscrito na nossa ordem. Professor assistente do ISCAP-IP desde 1990, docente da curricular de Introdução ao Direito e Direito Civil desde 1990, docente da Unidade Curricular do Direito do Trabalho e da Empresa no ano letivo 2008-2009, docente da Unidade Curricular do Direito Comercial e da Propriedade Industrial desde 2009, membro do Grupo da Política Legislativa do Conselho Distrital do Porto, da Ordem dos Advogados, entre 2007 e 2010, membro de júris de diversas provas finais de agregação na Ordem dos Advogados. Como advogado, é especialista, como já disse, tem uma área em que incide muito, que é o direito do arrendamento, mas também no direito da saúde, direito imobiliário, do urbanismo e propriedade intelectual, entre muitas outras. Portanto, é um advogado de referência, um profissional de excelência, com o qual nós temos sempre muito a aprender. Dr. José Diogo Falcão, dou-lhe a palavra, uma boa conferência. Muito obrigado, doutora. Queria, em primeiro lugar, agradecer o amável convite, uma vez mais, da Delegação de Vila Nova de São Marquel da Ordem dos Advogados, da pessoa da Sra. Presidente, a Sra. Doutora Liliana do Fundo. A doutora estava a referir-se ao meu currículo. Eu sou apenas aqui como advogado e apenas advogado, e não mais do que advogado. É muito, doutor. Além, é mais, mas já é muito, não é? É muito ser advogado. Leva-nos a vida. Eu estava a lembrar da primeira vez que tive a oportunidade de participar com a delegação, e foi em 2006, quando entrou em vigor o NRAL. Estava a olhar para os meus óculos e estava aqui com uma certa nostalgia, que na altura não usava óculos para ler. E agora já preciso de sinal que os tempos passam. E, portanto, creio que é a primeira conferência que eu vou dar usando óculos para ter enfim, a certeza que não me escapa nada e, portanto,
Vamos iniciar. Esta é uma conferência em moldes completamente distintos. Estar a preferir uma conferência numa matéria tão árida, tão técnica, quanto são as questões de natureza adjetiva, já por si é difícil de dar uma conferência deste âmbito com um público à frente. Porque são matérias muito áridas, muito técnicas, que obrigam a recorrer por vezes a esta ou aquela disposição legal. Não vendo o público, será uma aventura, mais difícil será. Mas vamos tentar, vamos dar o nosso melhor e vamos em frente. Claro que sim, força. Muito bem. O tema desta troca de ideias, desta conferência, é o regime da injunção em matéria de arrendamento. E o regime da injunção em matéria de arrendamento é algo que, enfim, independentemente de concordarmos ou não com a ideia que isto está subjacente, já irei falar, a verdade é que é uma matéria que ainda não está no terreno, isto é, ainda não é possível alguém requerer uma injunção em matéria de arrendamento, porquanto ainda não está totalmente regulamentada. E, portanto, ainda não é hoje, à data de hoje, não faltará muito, mas ainda não é à data de hoje possível requerer uma injunção em matéria de arrendamento. O que falta é pouco, são questões procedimentais, matéria enfim, substantiva e de relevo, já está toda ela publicada. Como nota introdutória, começa-se, numa conferência desta natureza, começa-se por indicar a disciplina legal onde se encontra a matéria sobre a qual nós vamos falar. E começava por dizer que as leis, porque aí começa, as leis 12 de 2019 e 13 de 2019, que foram publicadas em 12 de fevereiro de 2019, que entraram em vigor no dia seguinte, introduziram alterações profundas, ou pelo menos significativas, nos diplomas legais que disciplinam as matérias respeitantes ao arrendamento. Assim, a primeira lei, a 12 de 2019, alterou o NRAL, que é a Lei 6 de 2006, de 27 de fevereiro, vamos chamar de NRAL, foi a quinta alteração ao NRAL, e aditou-lhe ao NRAL duas disposições legais, o artigo 13A e o artigo 13B. São imprescindíveis para falarmos de injunção em matéria de arrendamento. Porque é a primeira vez que se fala em injunção em matéria de arrendamento, é nestas duas disposições legais. O artigo 13A, vamos ver, estabelece a proibição do assédio no arrendamento, e o artigo 13B prevê um processo de intimação do senhorio por banda do arrendatário para que o senhorio adote determinadas providências, entre as quais já veremos, estará pela primeira vez a figura da injunção em matéria de arrendamento. No mesmo dia, a Lei 13 de 2019 alterou substancialmente, esta Lei 13 de 2019 consagrou uma alteração profunda na matéria do arrendamento, alterou profundamente o Código Civil no que respeita ao arrendamento, foram revogados dois artigos, aditados dois artigos e alterada a redação de 16 artigos. 16 artigos do Código Civil na matéria relativa ao arrendamento já não é pouco. Ainda alterou o NRAL, a Lei 6 de 2006, tendo modificado parcialmente diversos artigos e aditado, no que nos interessa, duas disposições legais, que é o artigo 15T e 15U. O artigo 15 vai até a letra S, porque estava lá disciplinada todo o procedimento especial de despejo. E terminava, na sua última disposição legal, no artigo 15S. Agora foram editados mais dois, artigo 15T e 15U, estes dedicados, conforme veremos, à injunção em matéria de arrendamento. Finalmente, já este ano, o Decreto-Lei 34 de 2021, de 15 de maio, veio regulamentar os artigos 15T e 15U, disciplinando e pormenorizando a matéria em torno da injunção em matéria de arrendamento. E por isso o Decreto-Lei 34 de 2021 definiu o regime do procedimento de injunção em matéria de arrendamento. A injunção em matéria de arrendamento, o legislador utiliza a abreviatura IMA,
Portanto, sempre que vimos IMA é injunção em matéria de arrendamento. E mesmo o Decreto-Lei 34 de 2021 regulamentou o Serviço de Injunção em Matéria de Arrendamento. E o Serviço de Injunção em Matéria de Arrendamento tem esta abreviatura CIMA. CIMA, e, portanto, veremos adiante, o CIMA vai ser uma nova entidade administrativa, assim como existe o Balcão Nacional de Arrendamento, assim como existe o Balcão Nacional de Injunções, agora vamos passar a ter também, direcionado para as injunções em matéria de arrendamento, esta nova entidade administrativa é apelidada de CIMA, o Serviço de Injunção em Matéria de Arrendamento. A verdade é que, para começarmos a conferência, ultrapassando esta fase inicial de elencar as normas jurídicas ou os diplomas legais que disciplinam, onde encontramos a disciplina da injunção em matéria de arrendamento, antes de entrarmos na questão adjetiva propriamente dita, é indispensável fazer uma abordagem, ainda que algo leve, mas se não a fizermos, a conferência fica manca, sobre a figura do assédio, porque a injunção vai entroncar no assédio do arrendamento. Portanto, falar da injunção e não falar do assédio era improvisar e ficaria tudo colado, mas sem sentido. E também teremos que falar em obras a realizar pelo arrendatário em substituição do senhorio, porque a injunção em matéria de arrendamento também vem disciplinar em sede injuntória essa faculdade do arrendatário se substituir ao senhorio em realização de determinadas obras. Portanto, vamos ter que falar, antes de entrarmos na figura da injunção propriamente dita, do assédio e depois em obras a realizar pelo arrendatário em substituição do senhorio. Portanto, os colegas que me estão a ouvir podem ver que trata-se de uma matéria que nos obriga a julgar com diversos diplomas legais simultaneamente. Desde logo, as portarias que ainda estarão para publicar, este último diploma deste ano, 34 de 2021. Se estivermos em face de uma questão que envolva assédio, teremos que recorrer ao NRAL, aos artigos 13, A e B. Se estivermos em matéria relacionada com obras, teremos que recorrer ao NRAL, ao artigo 15, que veremos adiante, e também ao Decreto-Lei 157 de 2006, que se chama Regime Jurídico de Obras em Prédios Arrendados. Regime Jurídico de Obras em Prédios Arrendados, que enfim, é designado por REJOPA. Ou seja, se tivéssemos um diploma em que tudo estivesse disciplinado, em termos da organização sistemática, seria mais fácil, evidentemente, para o intérprete. Não tendo, o intérprete terá que procurar e esperar que não falhe qualquer destes diplomas, porque senão não conseguirá requerer corretamente uma injunção em matéria de arrendamento. Vamos então começar pela figura do assédio. A figura do assédio do arrendamento é uma figura que surge em 2019, com a Lei 12 de 2019. Simplesmente não causou, para além da surpresa, porventura possa ter provocado, não causou grande moça nos senhorios, porque ainda não estava regulamentada e, portanto, as instruções em torno desta figura, como ainda hoje, mas agora estamos mais próximos, não poderiam ser requeridas. O artigo 13A da Lei 12 de 2019, peço desculpa, o artigo 13A do NRAL, aditado pela Lei 12 de 2019, tipificou esta figura do assédio no arrendamento, criando-se assim para o senhorio uma nova obrigação que os manuais de direito agora passam a ter que, dedicado ao arrendamento, passam a ter que conter dentro do capítulo das obrigações do senhorio, entre as inúmeras obrigações que recaem sobre o senhorio, agora surge um novo capítulo, a obrigação de não assediar o arrendatário. É uma nova obrigação que recai sobre o senhorio expressamente. Não é que fosse necessário, já veremos porquê. Esta norma, 13A, vem a ser densificada pela norma seguinte, pelo artigo 13B, onde se prevê modos de reação por parte do arrendatário contra comportamentos que possam constituir assédio. Prevê-se neste artigo, no artigo 13B, que o arrendatário pode intimar o senhorio a tomar providências que estejam ao seu alcance, no sentido de
três hipóteses que estão mencionadas no artigo número 1 do artigo 13b. Primeiro, cessar a produção de ruído fora dos limites legalmente estabelecidos, evidentemente. Corrigir, a linha B, corrigir deficiências no local arrendado ou nas partes comuns do edifício, sublinho esta novidade. Corrigir deficiências no local arrendado ou nas partes comuns do edifício. Portanto, estamos a falar de edifícios constituídos em propriedade horizontal. E se tínhamos dúvidas, elas foram dissipadas com o diploma deste ano. Deficiências que constituam, evidentemente, risco grave para a saúde ou para a segurança do arrendatário ou de quem com ele viva. E, finalmente, refere-se ainda ao artigo 13b, que o arrendatário poderá intimar o senhorio a corrigir quaisquer outras situações, para além do ruído e de reparações e de obras no local arrendado, corrigir quaisquer outras situações que impeçam, diminuam a fruição do local arrendado, como seja o acesso ao mesmo, o fornecimento de serviços essenciais, como água, eletricidade, gás, esgotos, todo esse conjunto de fornecimentos ou de serviços essenciais à fruição plena do uso do local arrendado são também expressamente mencionadas no artigo 13b como norma que visa densificar o que é que se entende por assédio no arrendamento. Da interpretação conjugada das duas normas, 13A e 13b, sabemos que quando se diz 13A e 13b é do NRAL, porque foram editados o NRAL, naturalmente. Da interpretação conjugada destes dois preceitos, extraem-se, eu diria, as seguintes notas caracterizadoras da figura do assédio. O sujeito ativo, o autor do assédio, pode não ser só o senhorio, lendo o artigo 13A, pode ser o senhorio, pode ser um representante seu, ou até um terceiro, interessado na aquisição ou na comercialização do local arrendado. A lei é muito claro, diz terceiro, mas desde que esteja interessado na aquisição ou na comercialização do local arrendado. Quanto ao sujeito passivo, o destinatário do assédio pode não ser exclusivamente o arrendatário ou o subarrendatário, porque a lei refere-se a arrendatário, subarrendatário ou qualquer pessoa que legitimamente resida no local arrendado. Portanto, aqui temos todo um leque de pessoas, desde cônjuges, filhos, afins, todas as pessoas que no artigo 1093 do Código Civil podem residir no local arrendado. Isto se estivermos a falar de arrendamento para habitação. Mas importa realçar que a figura do assédio não é exclusiva do arrendamento para habitação. Estas duas normas, 13A e 13B, estão integradas numa parte geral do NRAL e, por isso, tem sentido, e digo bem, que esta figura do assédio aplica-se quer nos arrendamentos habitacionais, quer nos arrendamentos não habitacionais. Portanto, não há aqui qualquer restrição, embora da leitura, por vezes, possa parecer que se refere essencialmente, e foi pensado essencialmente, e talvez tenha sido para o arrendamento habitacional, a verdade é que não se aplica só ao arrendamento habitacional, aplica-se a qualquer arrendamento. Num escritório, numa loja, seja do que for. Quanto aos comportamentos suscetíveis de integrarem o assédio, têm que ser comportamentos que visem, que tenham como objetivo provocar a desocupação do local arrendado, ou pelo menos impedir ou prejudicar gravemente o acesso e a fruição desse bem. Por isso, teremos que estar sempre em face de comportamentos que, das duas uma, ou visam obter a desocupação do local arrendado, ou então prejudicar o seu uso, a sua fruição, substancialmente. Eu diria que esta inovação, porque tratou-se de uma inovação em 2019, esta inovação eu diria que não pareceria necessária. Ou seja, quem lê pela primeira vez e não está dentro das questões do arrendamento, poderia pensar, será que existia uma lacuna da lei e que agora veio o legislador em socorro dos arrendatários, criar esta figura de forma a fazer incidir sobre o senhorio uma obrigação que até então não existia? Que a obrigação não existia, porém, os arrendatários não estavam de modo algum desprotegidos, porquanto todos estes comportamentos que vêm exemplificados nas três alíneas do artigo 13b, já estavam, evidentemente, claramente proibidos ao senhorio, quer em virtude da obrigação que recai sobre o senhorio de assegurar ao arrendatário o gozo do local arrendado. E se não fosse por aí também,
por via do princípio segundo o qual as partes devem atuar de boa fé na execução dos contratos. E, portanto, por um lado ou pelo outro, seria sempre, eu diria, proibido ao senhorio praticar qualquer um destes atos que vêm aqui exemplificados e de alguma forma densificados no assédio ao arrendamento. O artigo 13b, nos seus números 2 a 7, depois de exemplificar os vários comportamentos que são tidos como assédio, aquelas 3 figuras, ruído, obras no local arrendado e permitir o acesso e os serviços normais de fornecimento do local arrendado, o artigo 13b, número 2 a 7, são 7 números, prevê um procedimento de intimação, de que o arrendatário se pode socorrer, tendo em vista a cessação dos comportamentos que constituam assédio. E esse procedimento de intimação faz-me, enfim, parar e fazer a seguinte reflexão. Bom, um arrendatário que se sentisse até então ofendido em algum dos seus direitos de gozo e fruição do local arrendado, mesmo sem o artigo 13b de 2019, já poderia, como todos conhecem, socorrer-se dos meios de tutela possessória contra os atos do locador ou de terceiro que afetem o gozo do imóvel. Desde logo, isso decorre expressamente do artigo 1037, número 1. Portanto, não é algo absolutamente em relação ao qual os arrendatários não tivessem um meio de reação, uma forma de reagir contra quem, de alguma forma, prejudicasse o gozo pleno do local arrendado. Claro que já dispunham desses meios, a tutela possessória, por via do artigo 1037, número 1, estava ao seu dispor. E ainda que não existisse, e existe uma norma específica, o artigo 1037, número 2, eu disse número 1, queria dizer número 2, ainda que não existisse o artigo 37, número 2, existe sempre a figura dos direitos de personalidade. Por isso, sempre o arrendatário poderia lançar dos mecanismos de defesa da tutela geral da personalidade, previsto no artigo 70 e seguintes do Código Civil. O artigo 70 é uma cláusula geral. E hoje, até do processo especial de tutela da personalidade, que hoje está previsto até na nova redação do Código de Processo Civil, no artigo 878 do Código de Processo Civil, que é mesmo um processo especial, nem é um processo comum. E por isso, estes meios de reação que nós agora vamos referir são novos, de facto, mas não se pensa que até então o arrendatário não tinha meios de reagir. Claro que tinha. Isto poderemos considerar que é um reforço. Bom, o procedimento de injunção, o procedimento de intimação, como há pouco disse, inicia-se com uma carta registrada com a vice-recepção, que o arrendatário deve remeter ao senhorio e deve expor nessa carta os fundamentos em que alicerça o seu direito e requerer a ação ou a omissão que pretende. A omissão, se for no caso de ruído, a ação, se quiser que sejam realizadas obras, deverá fundamentar nessa carta. Aliás, entende-se que, não ocorrendo essa exposição mínima, não ocorrendo essa exposição de factos, a mesma considera-se ineficaz. E, portanto, uma notificação não fundamentada ou genericamente fundamentada poderá implicar, ou implicará, se não houver fundamentação, é seguro, a ineficácia da mesma e, portanto, fica viciado todo o processo de intimação. Daí que, querendo fazer as coisas como elas devem ser feitas, deverá ser fundamentada com algum circunstancialismo, com algum rigor e, enfim, com factos concretos. Diga-se que o locador, recebendo esta carta, o senhorio recebendo esta carta, tem o ónus de responder ao arrendatário no prazo de 30 dias. Também por carta registrada com vice-recepção. A carta, em matéria de obras ou assédio, será sempre carta registrada com vice-recepção. Portanto, quando eu disser carta, é sempre carta registrada com vice-recepção. Não sendo observado desta forma, caímos na ineficácia. Dizia, o locador tem o ónus de responder ao arrendatário no prazo de 30 dias. Das duas uma, demonstrando que já adotou as medidas requeridas, ou então não adotou as medidas requeridas pelo arrendatário porque entende que existem razões mais que legítimas para que não adote essas medidas. E por isso, no prazo de 30 dias, deve o senhorio
responder ao arrendatário, por carta registrada com a recepção, informando ou adotou ou não vai adotar e justificando porque é que entende que não tem que adotar. Caso não responda no prazo de 30 dias, ou caso responda, mas não justifique a razão pela qual não adota, ou a justificação não seja sustentável, portanto, objetivamente, o arrendatário não a aceita, na ausência de resposta, ou caso a situação se mantenha injustificadamente por corrigir, o arrendatário passa a ter o direito de requerer uma injunção. Pela primeira vez falamos de injunção. Uma injunção contra o senhorio ou contra o terceiro interessado na aquisição e comercialização do imóvel, destinada a corrigir a situação de assédio que ele expôs na carta de intimação. Portanto, pela primeira vez falamos de injunção. A injunção está intimamente relacionada com a matéria do assédio no arrendamento nesta vertente. Não só, mas agora aqui na matéria do assédio. Cumulativamente com a injunção, o arrendatário pode também, ou a par da injunção, do pedido de injunção, cabe ainda ao arrendatário o direito de exigir ao senhorio uma sanção pecuniária. Uma sanção pecuniária que não é pequena, no valor de 20 euros por dia, até que o senhorio lhe demonstre o cumprimento da intimação ou, em caso de incumprimento, até que seja decretada a injunção. Note-se que este valor, 20 euros por dia, é elevado em 50%, porque passa a 30 euros por dia, caso o arrendatário tenha idade igual ou superior a 65 anos de idade, ou um grau de incapacidade igual ou superior a 60%. Estes 65 anos de idade ou 60% têm tradição no direito de arrendamento. Bem, este valor, que já vai em 30 euros, passa a ser de 50 euros, quando seja decretada a injunção. Valor esse que é agravado em 50%, portanto passa para 75 euros por dia de sanção pecuniária, quando o arrendatário tiver uma idade igual ou superior a 65 anos de idade ou uma incapacidade igual ou superior a 60%. É claro que quando eu falo de 50 euros por dia ou 75 euros por dia, pressupõe que já tenha sido decretada a injunção. Diga-se que o arrendatário pode deduzir, compensar o valor das rendas depois de ser decretada a injunção, e aí a sanção pecuniária já vai em 50 euros ou 75, consoante a idade que o arrendatário tenha, ou grau de incapacidade. O arrendatário pode, após o decretamento da injunção, pode compensar o valor das rendas vincendas a partir desse momento, até que seja dado cumprimento à injunção e tal seja demonstrado pelo senhorio por carta registrada com a recepção. A verdade é que eu creio que se os atos suscetíveis de integrarem assédio forem praticados não pelo senhorio, mas por um terceiro, interessado na aquisição ou na comercialização do imóvel, em minha opinião, o arrendatário não poderá deixar de pagar as rendas. Não faz sentido que possa invocar a compensação quando o autor do assédio não é o senhorio. Aqui não vejo como é que o arrendatário, sendo o autor do assédio um terceiro, que pode ser, mas não vejo que neste cenário o arrendatário possa compensar o pagamento das rendas vincendas. O artigo 13b prevê, e será um mecanismo essencial, veremos mais adiante, para instruir a injunção, prevê-se a possibilidade do arrendatário requerer junto à Câmara Municipal competente a realização de uma vistoria ao local arrendado para a verificação das situações que ele invoca na carta que dá início ao processo de intimação. E a Câmara deve dar alguma atenção porque é considerada um pedido com urgência e, portanto, a Câmara deve realizar essa vistoria no prazo de 20 dias e deve ser emitido o auto camarário conter o resultado da vistoria no prazo de 10 dias após a realização da mesma. Sendo que o arrendatário, já estão a ver, vai necessitar de juntar, lá chegarei, mas já perceberam, vai ter que juntar na injunção este auto de vistoria.
Quanto à sanção pecuniária, e começando a terminar a figura do assédio, porque o tema não é assédio, temos é que falar do assédio. Quanto à sanção pecuniária, eu apenas queria partilhar uma reflexão com os colegas. É evidente que não se trata de uma sanção, porque é um valor pesadíssimo. 20 euros por dia, pode chegar aos 30, depois de ser decretada a injunção, caso seja decretada, passa a 50, pode chegar aos 75 euros dia. Que sanção pecuniária é esta? Qual é a natureza jurídica? Estamos a falar daqui. Bom, não se trata de uma sanção decretada judicialmente, porque aqui não há intervenção do tribunal. Trata-se sim de uma sanção pecuniária que surge no âmbito de um procedimento extrajudicial. Também não se trata de uma sanção decretada pelo CIMA, pelo Serviço de Injunção em Matéria de Arrendamento. Não tem competência para decretar sanções pecuniárias. Também não se trata de uma sanção pecuniária de natureza contratual, resultante da convenção das partes. Evidentemente que não. E, portanto, qual é a natureza desta sanção pecuniária? Qual é a natureza jurídica? Não é fácil, mas eu diria que se trata de uma sanção de natureza legal, naturalmente, acionável por vontade unilateral do arrendatário, que não deixa de ser perigoso para os interesses do senhorio, naturalmente, acionável por vontade unilateral do arrendatário e que tem em vista obrigar o senhorio a responder à sua carta de intimação no prazo de 30 dias. Porque se o senhorio não responder no prazo de 30 dias, o arrendatário passa a poder exigir o pagamento desta sanção pecuniária. Dúvida que se coloca é se o arrendatário pode deixar de pagar rendas, compensando o valor, como há pouco já referi, se o autor do assédio é um terceiro. Na minha opinião é que não. Aqui não haverá. Também se pode colocar esta questão que é, e se porventura o senhorio não deu cumprimento nos 30 dias à intimação do arrendatário porque necessita de intervenção de um terceiro. O senhorio até quer realizar as obras no local arrendado, mas as obras são profundas e necessita de uma autorização camarária. Ou as obras são das partes comuns e necessita de pedir autorização ao condomínio. E, portanto, não... E até foi diligente, no sentido de rapidamente requerer junto das entidades administrativas ou junto do condomínio a realização de uma assembleia para que as obras fossem realizadas, mas o facto é que as coisas não se passam em 30 dias. Se a realização... se o senhorio não responde à carta de intimação dentro do prazo de 30 dias, não dando cumprimento ao solicitado, motivos que lhe escapam, embora tudo esteja a fazer para dar resposta à pretensão do arrendatário, admito que aqui, pelo menos ficam dúvidas quanto à possibilidade do arrendatário poder compensar ou deixar de pagar rendas compensando com o valor da sanção pecuniária. Também aqui tenho as minhas reservas. A lei nada diz, porque esta lei é... Eu não queria ser crítico, até porque não tenho tempo, mas deixa no ar inúmeras questões para a doutrina, para a jurisprudência, para nós pensarmos. Cria, por vezes, dificuldades que eu creio que terá sido fruto de alguma menor reflexão aqui e acolá. Deixando agora a figura do assédio, vamos já entrar na figura das obras, porque a injunção vai entroncar no assédio ou vai entroncar em obras. Estamos a falar de que obras só de um tipo específico de obras, que é a execução de obras pelo arrendatário. Fala-se de quê? Obras que o arrendatário realiza no local arrendado porque o senhorio não realizou. Ou seja, não é qualquer obra, designadamente uma obra que o arrendatário tenha realizado por autorização do senhorio e agora queira ser reembolsado, algo do género, não tem nada a ver com isto. Estamos a falar de obras que o arrendatário se vê obrigado a realizar no local arrendado, vamos ver que obras são essas, em virtude do senhorio não as ter realizado. Em termos gerais, para que os colegas possam acompanhar, eu não queria dedicar, como é evidente, a conferência a obras, portanto é só uma menção muito genérica, uma referência genérica. Em termos gerais, o regime atualmente
que consta dos artigos 22A a 22D do RJ. Imaginem, agora temos que ir para o RJ, que é um diploma que nem todos conhecem e é muito denso e é, por vezes, de difícil interpretação. Os artigos 22A a 22D, que foram editados em 2019, pela Lei 13 de 2019, fixam as seguintes regras. O senhorio deverá proceder à realização de obras que são da sua responsabilidade dentro de determinados prazos que são fixados quer por entidades públicas, a Câmara Municipal, ou até pelo próprio arrendatário. Podendo o arrendatário realizar essas obras, caso o senhorio não as faça, dentro desse período de tempo. Em termos muito genéricos, estamos a falar de que tipo de obras? Obras ordenadas pela Câmara Municipal, obras ordenadas no âmbito da reabilitação urbana ou obras urgentes. O artigo 22A do RJ, número 1, reporta-se expressamente a esses dois tipos, essas duas categorias de obras. Ou obras ordenadas de natureza que decorrem de uma intimação proveniente de uma autoridade administrativa, Câmara Municipal ou entidade que superintende a reabilitação urbana, ou, entramos no artigo 1036, esse todos conhecem, obras urgentes. Caso o senhorio não realize essas obras dentro de um determinado prazo, 15 dias após o arrendatário o interpelar para realizar, notem que, no caso das obras administrativas, já foi interpelado pela Câmara, a Câmara deu-lhe o prazo, não as fez, e agora vem o arrendatário dar-lhe mais 15 dias para as realizar. Caso o senhorio deixa ultrapassar os prazos que dispõe e não realiza as referidas obras, a verdade é que o arrendatário pode realizar as obras, desde o artigo 22C, substituindo-se ao senhorio. E no final, após a conclusão das obras, deverá interpelar o senhorio no prazo de 30 dias após a conclusão das obras. No prazo de 30 dias após a conclusão das obras, deverá interpelar o senhorio para que este o compense das obras que o arrendatário realizou em substituição do senhorio. E, portanto, todo o regime de obras que eu estou aqui a referir reporta-se a obras realizadas pelo arrendatário que as fez em substituição do senhorio, porquanto o senhorio interpelado para as fazer por entidades administrativas ou pelo próprio arrendatário não as fez. Bom, este é o regime geral, mas poderá haver aqui uma outra exceção, mas não podemos ir a esse detalhe, porque a conferência de facto não é dedicada a obras. O que sucede é o seguinte: se o senhorio não realizar essas obras, sendo o arrendatário quem as realiza, e tendo o arrendatário direito a ser compensado pela realização das mesmas, entramos finalmente de novo no capítulo da injunção. Volta a ser possível ao arrendatário lançar mão de um mecanismo injuntório. Agora não tem nada a ver com assédio, tem a ver com uma injunção com vista a ser ressarcido ou reembolsado de tudo que despendeu com a realização de obras em substituição do senhorio. Portanto, há aqui uma bifurcação a fazer, como se fosse uma aula. Vamos ver que a injunção pode entroncar em dois regimes. No regime do assédio ou no regime de obras. É claro, quando estamos a falar de obras, a injunção visa o pagamento de quantia certa. Quando falamos do assédio, estamos a falar de injunções muito estranhas, atípicas, porque não visam o pagamento de quantia certa, como nós estamos habituados, visam a realização de prestação de factos, positivo ou negativo. E é uma figura injuntória que é uma novidade no nosso sistema jurídico. Lá chegaremos, mas é de facto novo. No âmbito das obras, as injunções que decorrem no âmbito das obras, já todos perceberam, visam obter o pagamento de quantia certa. Que quantia? A quantia que o arrendatário despendeu em substituição do senhorio. Muito bem, e entramos agora, sim, feita esta introdução, mas que era necessária para se entender a injunção em matéria de arrendamento, entramos agora sim na figura da injunção propriamente dita. Injunções à disposição do inquilino. Notem, colegas, porque o senhorio também pode lançar a figura da injunção, também está ao dispor do senhorio, só que, em termos genéricos, para obter o pagamento
da obrigação pecuniária emergente do contrato. E por isso, até ao montante de 15 mil euros, até ao valor, se disser respeito a rendas, parece que o senhorio, embora a jurisprudência não seja unânime, mas a maior parte da jurisprudência considera que o senhorio pode lançar mão da injunção no regime genérico do diploma de 98 de cumprimento de obrigações pecuniárias emergente de contratos. Ainda que haja jurisprudência que diga que não, que este diploma é pensado para contratação em massa e não para o contrato de arrendamento, a maioria da jurisprudência entende que o senhorio pode lançar mão da tradicional injunção para cobrar rendas. Se falarmos em condomínio que não esteja previsto no contrato, se falarmos em indemnizações no âmbito da responsabilidade civil, aí tem-se entendido que o mecanismo injuntório já não está ao acesso do senhorio, porque a indemnização já não é uma obrigação pecuniária emergente do contrato. Assenta no contrato, mas não é uma obrigação que emerge no contrato. Mas as rendas, a maior parte da jurisprudência e até da doutrina considera que sim, que o senhorio poderá lançar mão da injunção. Embora se alguém reclama a injunção e o tribunal disser que não seria caso único. Mas o tema na nossa conferência são as injunções à disposição do inquilino, naturalmente. Bom, importa começar esta matéria, até para que os colegas percebam bem esta dinâmica do mecanismo da injunção, é que a Lei 13 de 2019 criou, e veio aqui baralhar um bocadinho as contas, criou um novo título executivo, que até então não existia. Formou um novo título executivo. Ao aditar ao artigo 14 do NRAU, o número 2. O artigo 14, número 2 do NRAU. O que é que nos diz o artigo 14, número 2 do NRAU? Editado em 2019, pela Lei 13 de 2019. Vem dizer o seguinte, diz-nos que o contrato, é um novo título executivo curioso, vem-nos dizer que o contrato de arrendamento, quando acompanhado da comunicação do senhorio, quando acompanhado da comunicação ao senhorio, por parte do arrendatário, do valor em dívida correspondente às obras que ele fez em substituição do senhorio, o contrato de arrendamento acompanhado dessa comunicação é título executivo para a execução para pagamento de quantia certa. Execução para pagamento de quantia certa. O que significa, qual é a quantia certa? A quantia certa corresponde à compensação pela realização das obras por parte do arrendatário em substituição do senhorio. Ou seja, o âmbito objetivo, vamos falar um bocadinho em termos processuais, o âmbito objetivo deste título executivo abrange os direitos emergentes de obras executadas pelo arrendatário em substituição do senhorio. Portanto, estão fora deste título executivo quaisquer obras realizadas pelo inquilino com consentimento do senhorio. Está fora do âmbito da aplicação deste título executivo. Este título executivo aplica-se apenas a um título executivo que tem como base servir para uma execução para pagamento de quantia certa. Quantia certa é essa que corresponde à importância que o arrendatário desembolsou em substituição do senhorio, porquanto o senhorio não realizou as obras que lhe cabia realizar. Quanto à estrutura do título executivo, este título executivo é composto por dois documentos. Um contrato de arrendamento, como é evidente, e o documento comprovativo da comunicação do valor em dívida das obras realizadas. Notem que esta comunicação, não quero mais repetir, tem de ser feita por carta registrada da Convenção de Recepção. Isto decorre do artigo 9 do NRAU, porque estamos a falar de comunicações cuja temática é obras, e todas as comunicações entre as partes em torno da figura obras têm de ser feitas por carta registrada da Convenção de Recepção, ou então entrega em mão por parte do arrendatário ao senhorio, cobrando nesse momento recibo da entrega da comunicação, da interpelação. E por isso, este artigo 14A consagra um título executivo que não existia até então. E isto, porque é que eu estou a sublinhar a figura deste novo título executivo? Vamos já ver em seguida. Deixem-me só dizer que o título assim formado serve de base, posteriormente, a uma ação executiva para pagamento de quantia certa, como eu disse, sendo que será o valor que vai ditar a forma da ação executiva. Se o valor for até 10 mil euros, a ação executiva segue a forma sumária. Se ultrapassar esse valor, segue a forma, como todos sabem, ordinária. Porquê que eu sublinhei tanto o título executivo novo quando o objeto desta conferência é a injunção?
compreende-se que eu tenha falado do assédio, compreende-se que eu tenha falado das obras, porque as injunções estão relacionadas, como eu vos disse, com estas duas figuras, com estes dois institutos. Mas porque esta execução? Pelo seguinte, é que, agora entrando mesmo na injunção, o novo artigo 15T, T de Toledo, do NRAU, prevê para estes mesmos créditos decorrentes de obras realizadas em substituição de senhorio por parte do arrendatário, prevê para estes mesmos créditos por obras o acesso a um outro meio processual, que é a injunção, em matéria de arrendamento. O artigo 15T, número 1, a linha A e B, número 1, a linha A e B, atribui ao arrendatário a faculdade de deduzir, de requerer uma injunção para pagamento de quantia certa, tendo exatamente como pressupostos os mesmos pressupostos do título executivo que foi introduzido no artigo 14A, número 2, 14A, número 2 do NRAU. É uma reprodução. O artigo 14A, número 2, e as alíneas A e B, número 1 do artigo 15T, este último em sede injuntória, têm o mesmo objeto. O mesmo objeto. Pelo que daqui decorre o seguinte, decorre que passa a assistir ao arrendatário uma dupla faculdade. Ou o recurso à injunção para pagamento de quantia certa, com base no artigo 15T, a linha A ou B, ou pretendendo não lançar mão da injunção, mas ir direto para uma ação executiva. Já terá título executivo. E notem que os documentos que vão instruir o título executivo, que é o contrato de arrendamento e comunicação, são os mesmos documentos que vão instruir o procedimento injuntório, contrato de arrendamento e injunção, e a comunicação. Comunicação por carta registrada de recepção. E por isso verifica-se aqui uma duplicação, eu diria, de meios processuais que visam reforçar a tutela adjetiva dos direitos do inquilino. Também sucede algo semelhante ao senhorio. O senhorio também pode, num procedimento especial de despejo, pedir o pagamento de rendas, ou pode, querendo, lançar mão de uma ação executiva para pagamento de quantia certa, à luz do artigo 14A, número 1, e não número 2. E, portanto, o que se verifica é esta duplicação, que se verifica agora de reforço de meios de tutela adjetiva para a proteção do arrendatário, também já sucederia no passado do lado do senhorio. Portanto, não é algo que nos deixe, enfim, incomodados na nossa sensibilidade jurídica. Porém, justifica pensar duas vezes se vale a pena lançar mão de uma injunção que visa obter o pagamento de quantia certa correspondente àquilo que o arrendatário desembolsou como compensação por obras realizadas pelo senhorio, injunção essa que visa obter título executivo, como é óbvio, ou se não será mais expedito avançar já para a ação executiva, porque já tem título executivo consigo, que é o contrato de arrendamento, acompanhado da mesma comunicação que serviria para instruir o procedimento injuntório. Diria que, à partida, parece que o primeiro mecanismo, a primeira via de recorrer, tendo já título executivo, seria mais expedita. Enfim, claro está que, em termos de oposição em sede executiva, os colegas sabem tão bem quanto eu que o título executivo desta natureza extrajudicial permite depois ao senhorio lançar mão de todos os meios de defesa em sede executiva. Depois, em sede injuntória, na fase executiva já não poderá fazer, mas também já o pôde fazer quando se defendeu da injunção. Não sei se terá grande sucesso na prática, no terreno. Vamos ver esta injunção para pagamento de quantia certa. Pagamento de quantia certa. Porque outra história são as injunções que vêm a seguir. Para pagamento de quantia certa. Uma vez que o senhorio já dispõe de um título executivo e a injunção visa obter exatamente o título executivo.
Bom, deixando as injunções para pagamento de quantia certa, previstas no artigo 15t, número 1, A e B, entramos agora nas injunções conexionadas com o assédio. E aqui estamos a falar de injunções que estão previstas no artigo 15t, mas depois nas restantes 3 alíneas, número 1, que é a linha C, D e E, do artigo 15t, número 1, do NRAU. E aqui estamos a falar de, se os colegas virem bem, estamos a falar de injunções, para mim são uma novidade. Injunções que visam não obter o pagamento de quantia certa, mas visam obter a realização de prestação de facto, por vezes até de facto negativo. Porque, reparem bem, estas injunções, no âmbito do assédio, visam ou uma prestação de facto negativo para que cessem as atividades causadoras de risco para a saúde do arrendatário, ou porque há ruído em excesso, ou qualquer atividade que cause risco para a saúde do arrendatário. Portanto, o que é que o arrendatário pretende é que essa atividade cesse. Portanto, estamos perante uma injunção que visa já não servir de base a uma obrigação para pagamento de quantia certa, mas obter um título executivo para servir de base a uma obrigação de prestação de facto negativo. O que, em sede injuntiva, para mim é a primeira vez que vejo. Ou então as outras duas injunções, que visam prestações de facto positivo. Quais são? Corrigir deficiências no local arrendado, que ponham em causa a saúde ou a segurança de pessoas e bens, ou corrigir impedimentos ao pleno gozo e fruição do local arrendado, designadamente permitir o fornecimento de água, eletricidade, gás, etc. Ou seja, ou pela primeira situação ou pela segunda, estamos perante injunções que visam servir ou permitir a obtenção de um título executivo que vai servir de base a obrigações de prestação de facto negativo e positivo. Vamos ver como é que funciona, vamos ver, falar um pouquinho já. Eu estou a ver as horas, doutora Liliana do Fundo. Tínhamos falado de 1 hora, portanto vamos até às menos um quarto, não é? Sim, sim. Muito bem. Esteja à vontade, Soutor. Muito bem. Bem, a verdade é que estes pedidos, fica aqui esta ressalva, esta partilha com os colegas, que estamos perante injunções com uma natureza muito específica, atípica mesmo, as injunções relacionadas com o assédio, e diria eu que estes pedidos, de acordo com o artigo 15t e aquelas 3 alíneas, número 1, CDE, estes pedidos injuntivos devem ser acompanhados dos seguintes documentos: intimação dirigida pelo arrendatário, porque é isso que deu início ao procedimento de intimação, que eu falei no início, e essa intimação deve ser acompanhada de um auto emitido pela autoridade policial ou equiparada que confirme alguma das situações de assédio, ou então, quando se trata de obras, não vai ser a polícia, aí terá que ser o auto emitido pela Câmara Municipal competente, porque é ela que vai definir que obras é que estão em causa. Aqui não faria sentido que fosse a autoridade policial equivalente. Que a autoridade policial diga que não é eletricidade, que está, foi trocada a fechadura e que o arrendatário não pode entrar. Claro que sim. Agora, definir obras que tenham que ser realizadas só, de facto, pela Câmara e a lei, aí tem esse cuidado. Uma nota. O artigo 13b do NRAU, o seu último número 7, impõe um prazo de caducidade ao inquilino. O inquilino não pode adormecer. É que a intimação que o inquilino faz ao senhorio, na qual o senhorio dispõe de 30 dias para responder, dando cumprimento à intimação ou dizendo que não vai cumprir porque entende que não tem que cumprir, sendo que ao final de 30 dias o arrendatário pode iniciar a injunção e, cumulativamente, pedir a cessação pecuniária do valor que há pouco referimos, a intimação caduca, extinguindo-se logo a cessação pecuniária se a injunção não for requerida no prazo de 30 dias, a contar do prazo de 30 dias de que o senhorio dispõe para responder ao arrendatário. Portanto, é muito fácil de conjugar o prazo. O senhorio recebe a intimação do arrendatário, dispõe de 30 dias para responder. Fim destes 30 dias, responda ou não responda. Fim destes 30 dias, o arrendatário
tem 30 dias para requerer a injunção. Não requerendo a injunção dentro deste prazo, a intimação termina e, portanto, caducando, deixa de poder exigir o pagamento da sanção pecuniária. Também caduca a intimação se a injunção, afinal, for julgada indeferida, evidentemente. Nesse caso, a intimação tem de caducar e o arrendatário nada tinha a receber por parte do senhorio e se recebeu, terá de restituir. Bom, provavelmente não recebeu porque ainda não pode fazer compensação, porque só pode fazer compensação depois da injunção ser decretada. Se ela não for decretada, provavelmente ainda não. Quanto ao regime específico da injunção que o Decreto-Lei 34 de 2021, de 14 de maio, nos trouxe. É um bocadinho calcado aqui e acolá do procedimento especial de despejo. O legislador foi-se inspirar nas normas que se disciplinam e até remete para o procedimento especial de despejo e em 10 minutos, não mais, vemos as principais linhas. É criado, como eu disse há pouco, o CIMA que é o Serviço de Injunção em Matéria de Arrendamento, e o CIMA, que está previsto no artigo 15U, e depois o Decreto-Lei 34 de 2021 vem regulamentá-lo. O Decreto-Lei 34 de 2021 tem um anexo e toda a disciplina da injunção em matéria de arrendamento está prevista nesse anexo. O Serviço de Injunção em Matéria de Arrendamento é a Secretaria Judicial. É uma Secretaria Judicial, com tudo o que isso implica. Porque discutiu-se em tempos o que era o Balcão Nacional de Arrendamento. Era uma Secretaria Judicial? Não era? A lei não definia como Secretaria Judicial. Portanto, tinha-se a questão se de um ato se poderia reclamar para o juiz ou se poderia reclamar para o chefe da secção, se não era uma Secretaria Judicial. E no início houve alguma hesitação sobre que figura é que era. O legislador, hoje entende-se que é uma Secretaria Judicial. O legislador, hoje já, enfim, com mais experiência, disse logo que o Serviço de Injunção em Matéria de Arrendamento é a Secretaria Judicial com competência exclusiva para tramitar, ou para a tramitação em todo o território nacional dos procedimentos de injunção em matéria de arrendamento, os chamados IMA. Repito, o Decreto-Lei 34 de 2021 carece de regulamentação, como disse logo no início, regulamentação ainda por portaria para uma diversidade de matérias ainda. Portanto, não sei se teremos uma ou várias portarias. Certo é que, enquanto este diploma legal não estiver regulamentado por portaria, ainda não é possível, ao dia de hoje, estamos cada vez mais próximos, isto também sucedeu com o procedimento especial de despejo, estamos cada vez mais próximos, mas ainda não é possível hoje lançar não na injunção em matéria de arrendamento. A história do arrendamento em Portugal, desde 2006, que todas as reformas ficam sempre meias dependuradas em portarias. Em 2006, se os colegas se recordam, a figura da CAN, das Comissões Arbitrais Municipais, até poderem entrar em funcionamento para determinação do coeficiente de conservação dos locais arrendados, dependia de uma portaria que entrou em vigor largos meses depois de entrar em vigor a Lei 6 de 2006. O Balcão Nacional de Arrendamento, até podermos lançar mão do procedimento especial de despejo, necessitou de ser regulamentado e ficou pendurado em portarias que só surgiram mais tarde e, portanto, isto não é nada de novo. Mais uma vez acontece aquilo que já estamos habituados. Vem a regulamentação, simplesmente vem a regulamentação, mas ainda não é possível aplicar no terreno porque ainda falta a regulamentação da regulamentação, ainda falta a portaria, ou as portarias que vêm regulamentar este decreto-lei que visa regulamentar a injunção em matéria de arrendamento. Mas já temos aqui as regras base. E as regras base são as seguintes. Cada procedimento de injunção de matéria de arrendamento diz respeito apenas a um único prédio ou fração autónoma. E, portanto, não pode o arrendatário, que é arrendatário de duas frações, pretender lançar uma única injunção em matéria de arrendamento contra o mesmo senhorio, com base em qualquer facto que tenha a ver com duas frações autónomas. Isto levanta desde já um problema que me surge no espírito, é que muitas vezes o local arrendado são duas frações mesmo, porque é
o lugar de garagem, que é uma fração autónoma, e o apartamento. E temos duas frações autónomas arrendadas. No procedimento especial de despejo, o legislador teve cuidado de dizer, atenção que tudo que diz respeito ao local arrendado abrange também lugares de garagem, portanto, tudo regulou e disciplinou e evitou esta dificuldade. Aqui não, e por isso, quando a lei diz, o decreto-lei neste caso, nos diz que cada procedimento em matéria de injunção só pode dizer a um prédio, respeito a um prédio, e depois detalha ou a uma fração autónoma, pergunta-se, e se forem arrendadas duas sendo comandadas ao lugar de garagem? Isso, o senhorio, por simplesmente, vou colocar um exemplo extremo, consegue impedir o acesso porque muda as fechaduras, ou consegue impedir o acesso ao local arrendado e também ao lugar de garagem. Depois, se isto suceder, se calhar teria o arrendatário que lançar mão de duas injunções. Não faz grande sentido. No requerimento de injunção, o requerente deve, no essencial, vou-me focar no essencial, deve expor, naturalmente, como em toda a injunção, sucintamente os factos que fundamentam a sua pretensão, evidentemente. E há aqui uma novidade. E aqui podem os colegas dizer, aqui já se justifica a injunção em vez da execução da apoio. Eu admito a injunção como uma mais-valia, comparando com a injunção, com o título executivo que há pouco falei, neste cenário, é que é possível pedidos cumulados. Isto é possível a mesma injunção formular vários pedidos. Pagamento de quantia certa e reparação e realização de obras no local arrendado. Na mesma injunção, respeitante ao mesmo local, ao mesmo prédio ou à mesma fração. Ou seja, o que nunca seria possível numa ação executiva, porque teríamos um título executivo a servir para execuções com fins distintos e isso não é possível. Mas a lei expressamente prevê a possibilidade de pedidos cumulados em sede injuntória aqui. E, portanto, aqui sim pode-se justificar o recurso à injunção, pretendendo o arrendatário obter o pagamento de quantia certa quanto às obras, ao valor das obras que despendeu, se porventura quer acumular com esse pedido um outro, em sede, por exemplo, da sede do arrendamento. Realização de obras urgentes ou o que for no local arrendado. Aí talvez se justifique, de facto, recorrer ao mecanismo injuntório e já não lançar mão do título executivo. De lembrar apenas que tem que se juntar sempre, como no procedimento especial de despejo, o comprovativo de pagamento da taxa de justiça ou da concessão de apoio judiciário. Porque não sendo junto, não é aceito, é recusado o requerimento de injunção. Portanto, sempre que seja, aqui uma nota curiosa, que sempre que seja necessária a realização de obras nas partes comuns de um prédio constituído em propriedade horizontal, diz-nos este diploma legal que o requerente deve indicar, já vão ver para quê, que o requerente deve indicar no requerimento injuntório, deve indicar o nome, o domicílio ou a sede do administrador do condomínio, o que fica-se a pensar, mas a que propósito? Já vão ver adiante a novidade que temos aqui, mas já estão, imagino, a perceber onde é que vamos chegar. O requerimento deve ser subscrito, ou melhor, o requerimento em si pode ser subscrito por mandatário judicial, não é obrigatório que o seja. É como no procedimento especial de despejo. Pode ser subscrito por mandatário judicial. Sendo subscrito por mandatário judicial, tem que ser submetido na plataforma do CIMA, através de, obrigatoriamente, por via eletrónica. Não há outra forma. Se for subscrito só pelo arrendatário e não por mandatário judicial, pode entregar em mão, pode entregar na Secretaria Judicial, que é o CIMA, enviar por correio registado, eletronicamente, por fax. Por mandatário judicial, sempre por via, que não será dificuldade nenhuma, porque é através da plataforma do CIMA quando estiver a funcionar. Note-se que o procedimento especial de injunção em matéria de arrendamento só se considera iniciado com o pagamento da taxa de justiça ou com a junção do comprovativo de que foi concedido o apoio judiciário. Enquanto não for paga a taxa de justiça ou junto do comprovativo da concessão do apoio judiciário, o procedimento não dá início. Ainda que já tenha sido requerido, o CIMA não lhe dá tramitação. O requerimento pode ser recusado se não for, como eu disse, junto à taxa de justiça ou comprovativo do apoio judiciário.
notem, como notas finais, o CIMA, o Serviço de Instrução em Matéria de Arrendamento, notifica, se tudo estiver em ordem e a taxa de justiça paga, notifica o senhorio, por carta registrada com recepção, para que este em 15 dias, é dado um prazo de 15 dias, para que este em 15 dias, das duas uma, possa demonstrar que deu cumprimento à intimação, que constitui o objeto do requerimento, e que pagou a taxa de justiça desembolsada pelo arrendatário, ou então, em alternativa, nesses 15 dias, pode deduzir oposição à pretensão do arrendatário. Sempre que seja necessário, esteja em causa, realizar obras nas partes comuns do edifício constituída em propriedade horizontal, o requerimento deve ser igualmente notificado ao administrador do condomínio, o qual pode apresentar também uma oposição, na parte que diga respeito à intervenção nas partes comuns do prédio. O que nos leva para uma figura que não existia, que é a intervenção de terceiros em sede injuntória. Nunca, do ponto de vista processual, a jurisprudência admitiu a figura da intervenção de terceiros em sede injuntiva. Mas aqui, expressamente admite, mandando notificar o administrador do condomínio para que este, no prazo de 15 dias, possa deduzir a oposição no que diz respeito às partes comuns. E agora das duas uma. Ou o arrendatário deduz oposição ou não deduz oposição. Se no prazo de 15 dias não deduz oposição, os colegas nem o precisavam dizer. O Serviço de Instrução em Matéria de Arrendamento, o que é que faz? Na falta de oposição, confere força de título executivo ao requerimento. E o requerimento passa a ter a força de título executivo. Se a oposição se tiver por não deduzida, porque não foi paga a taxa de justiça, nem comprovado, nem junto comprovativo do apoio judiciário, também aqui é considerada como não deduzida a oposição, e também aqui o Serviço de Instrução em Matéria de Arrendamento confere força executiva ao requerimento executivo. A execução, em seguida, havendo título executivo, segue os termos do Código de Processo Civil para a execução de sentença ou de injunção. Portanto, segue a tramitação normal do Código de Processo Civil, já é título executivo, com uma especificidade que importa realçar. Segue a tramitação do Código de Processo Civil com esta particularidade, é que não há lugar à oposição à execução. Não há lugar à oposição à execução, e compreende-se, porque a oposição à execução já pode ser deduzida no procedimento de injunção em matéria de arrendamento. Portanto, se não deduziu aí, não faz sentido que venha a deduzir mais tarde. E por isso, tal qual no procedimento especial de despejo, também a solução é igual. Neste caso, o procedimento especial de despejo, o procedimento para a injunção em matéria de arrendamento, dando lugar ao título executivo, segue a tramitação do Código de Processo Civil em sede executiva, com a particularidade que o senhorio não pode opor-se à execução, porque já teve essa oportunidade no passado. Se existir oposição, no prazo de 15 dias, deixem-me dizer que a oposição não tem que ser articulada, que isto é relevante relembrar ou dizer que a oposição tem de ser sempre subscrita por mandatário judicial, porque a oposição implica a constituição de mandatário judicial, tal qual no procedimento especial de despejo. E também, não se mostrando paga a taxa de justiça nem comprovativo do apoio judiciário, a oposição tem-se por não deduzida. Sendo deduzida a oposição corretamente, o processo é distribuído. O CIMA distribui o processo, reencaminhando, o CIMA reencaminha o processo para o Tribunal Competente, onde é aí sim o Tribunal Competente feita a distribuição. E a tramitação do processo depois segue os termos do procedimento especial de despejo. O artigo 15A e 15I do NRAL, o juiz, se puder, decide já, se não puder, marca a audiência de julgamento, a audiência tenta a conciliação, em termos muito simples, 3 testemunhas, havendo peritagem é só um perito, cada advogado pode alegar sucintamente e a sentença também é imediatamente ditada para a ata e também é sucintamente fundamentada. Para terminar, notas finais.
sempre que a execução envolva a realização de obras, sempre que a execução envolva a realização de obras, seja no local arrendado, seja em partes comuns, mas envolva a realização de obras, o Decreto-Lei 34 de 2001 vem-nos dizer que o arrendatário pode não ficar à espera que o senhorio faça as obras, ele próprio pode realizar essas mesmas obras, tendo por base o auto da Câmara Municipal. E, portanto, sempre que a injunção visa a realização de obras e assim que haja título executivo, o arrendatário pode dar início a essas obras por si e depois já estamos a ver que ficará com crédito e depois poderá exigir ao senhorio o reembolso daquilo que pagou. Quanto à extinção do procedimento, o procedimento da injunção em matéria de arrendamento extingue-se como no procedimento especial de despejo, pelo reconhecimento por parte do arrendatário de que a injunção foi cumprida, pela desistência ou por morte do requerente ou do requerido, tal qual no procedimento especial de despejo. Notem apenas que os atos judiciais, os atos a praticar pelo juiz, têm natureza urgente, têm caráter urgente, mas os prazos não se suspendem como no procedimento especial de despejo, perdão, não correm como no procedimento especial de despejo nas férias judiciais. Os prazos do procedimento da injunção em matéria de arrendamento correm nos termos do Código de Processo Civil, portanto não correm em férias judiciais como acontece no procedimento especial de despejo. Quanto às custas, para concluir, não há novidade nenhuma, tal qual no procedimento especial de despejo e tal qual na injunção, na injunção comum, regula-se pelo regulamento das custas processuais. Senhora doutora, dentro do timing, muito bem. Uma matéria extremamente árida, há imenso para conversar em torno, só que uma matéria tão árida online não permite dar uma conferência que seria possível dar se estivéssemos todos a olhar e todos presentes, enfim, em regime presencial. Há aqui inúmeras questões. Eu, desde logo, já estava a pensar no abuso de direito, quer dizer, exigir obras quando as rendas são baixíssimas e as obras são de um valor altíssimo. Há aqui figuras que nós teríamos que partilhar e conversar um bocadinho. Obras em partes comuns, tem muito que se diga. Como é que o senhorio de repente vai para o telhado e muda a tela asfáltica toda, de todo o prédio, sem ouvir os outros condóminos? Tínhamos tanto para falar, mas porventura em sede... Noutra oportunidade, presencialmente, não é? Esteja regulamentada com portarias e a conferência seja questões controversas em torno do arrendamento. Espero que tenha contribuído dentro de uma hora que não é fácil, num tema tão árido, para de alguma forma ajudar a compreender esta temática que é complexa e uma vez mais muito técnica e muito árida e difícil no regime online, mas espero que tenha dado, enfim, algum contributo para que os colegas possam ser daqui a refletir um bocadinho mais sobre este tema, se porventura ainda não tiveram essa oportunidade. Agradeço. Claro que sim, Dr. José Diogo. Nós é que agradecemos, a conferência foi sucinta, foi pragmática, para nós também é muito importante, alertou-nos para os aspectos principais deste novo regime e relembrou-nos, pelo menos a mim, de algumas normas do NRAO para as quais é preciso continuar a estar atentos, porque depois isto aqui é uma panóplia de legislação avulsa que foi saindo ao longo dos tempos, que é preciso estar de facto muito atento, sob pena de cometermos uma gafe quando tratamos de assuntos de arrendamento. Daí que o melhor é às vezes ou se sabe ou não se sabendo não nos aventurarmos. Esta é uma matéria perigosa desse ponto de vista, porque as leis que se foram e que se vão sucedendo ao longo do tempo e depois a conjugação de todas elas, é preciso estar de facto muito atento. O doutor domina toda essa matéria e para nós foi excelente, pelo menos adorei. Muito obrigado, doutora, muito obrigado. Estou a expor, caso haja alguma dúvida que queiram colocar. Eu tenho aqui um bocadinho ainda atravessada a questão das obras em partes comuns e a questão do abuso de direito. Mas vamos ver se há algum colega que quer colocar alguma questão. Eu até agora não apercebi nenhuma questão colocada, pois não, doutora Miriam? Não, até o momento não há nenhuma, portanto, eu também tomava a liberdade de pedir ao doutor que falasse sobre essas questões. Eu ia no contexto, e eu então,
insertar ou enxertar aqui as dúvidas, e eu tinha anotado aqui para perguntar ao doutor, nesta parte no fundo, da novidade no requerimento de injunção, se puderem ser feitos vários pedidos, formular um ou vários pedidos, não é? Quando isso... Parece-me que é uma novidade. Não é, no fundo, não é anular pedidos, não é? E nesta injunção será possível fazer vários pedidos. E depois, se conseguirmos, se for aposta a fórmula executória, conseguiremos executar esses pedidos de natureza diversa? Doutora, ainda não temos as portarias, mas eu creio que as portarias não vão trazer nada já sobre essa questão, porque tem mais a ver com o funcionamento do sistema de serviço de injunção, os formulários que é preciso preencher para apresentar o requerimento de injunção em matéria de arrendamento, para pagamento de taxas de justiça e, portanto, a questão, creio que vou tentar responder e creio que não deverá estar muito longe disto. É uma novidade e é, nessa perspectiva, interessante ser possível acumular no mesmo requerimento injuntivo um pedido para pagamento de quantia certa e um pedido para prestação de um facto negativo ou positivo, sendo que, obtendo o título executivo, as execuções não são as mesmas, cada uma seguirá a sua tramitação. Terão o mesmo título executivo, mas aqui há uma bifurcação. Haverá uma execução que seguirá a sua marcha processual para pagamento de quantia certa, seguindo as regras de execução para pagamento de quantia certa. E outra para prestação de facto, por exemplo. Completamente autónoma, que servirá para prestação de facto positivo ou negativo. Claro. Poderia ser na mesma, porque teríamos um título executivo bifrontes, não seria possível, é necessário propor, ou requerer, melhor dizendo, duas execuções autónomas. Muito bem. Doutor, então pode explorar um bocadinho mais a matéria do abuso de direito e das obras, uma vez que não há mais questões. Não. Então, acho que até já posso dar sem aulas. Uma vez que não vou ler. Quanto ao abuso de direito, eu creio que a jurisprudência que se foi cimentando, e hoje eu creio que é quase unânime, vai no sentido segundo o qual não é permitido ao senhorio, ao arrendatário, peço desculpa, exigir obras de grande valor, cujo custo implica um dispêndio de grande importância ao senhorio, quando há uma grande desproporção entre o valor das obras e o montante da renda. Imaginemos que estamos perante uma renda de 100 euros ou menos, ou 100 e poucos euros, e o arrendatário pretende que sejam realizadas obras que custam 20 mil euros, por hipótese, para fazer aqui um número redondo. A desproporção é tão grande entre o valor da renda e o valor das obras que, como dizia o professor Menezes Cordeiro, dizia, não sei se enfim, estará completamente seguro, mas ele dizia num texto, eu creio que já não haverá hoje advogado que proponha uma ação, mas que já não haverá advogado que proponha uma ação a pedir obras cujo custo seja muito alto comparado com o exíguo valor da renda. A verdade é que isso citava, a título de exemplo, 10 ou 15 acórdãos nesse artigo, todos na mesma linha, considerando que o direito existe na esfera do arrendatário, mas o exercício desse direito é ofensivo, fim económico e social do mesmo, portanto entraria na esfera do abuso de direito. E o direito cessa onde começa o abuso, como todos sabemos. E por isso, eu pergunto-me se o arrendatário que pretende realizar obras, que tem essa capacidade económica e que as obras custam 20 mil euros ou 10 mil euros e paga 50 euros de renda e que lança mão do mecanismo injuntório, até que ponto não pode o senhorio defender-se invocando? Eu não faço as obras por uma razão muito simples. Não faço as obras porque aqui não estamos a falar de ruído, nem de fornecer água ou eletricidade, não é nada disso. Estamos a falar de uma coisa específica. Eu não faço obras porque não tenho dinheiro e as rendas não permitem custear estas obras e, no fundo, estaria a pagar muitos anos, ou seja, todo o dinheiro que recebi de rendas ficava consumido as obras e mais algum. E, por isso, o abuso de direito visa corrigir, enfim, algumas injustiças que a geometria do direito pode conduzir. E é uma cláusula geral de proteção. E eu creio que aqui não podemos pôr de lado o abuso de direito como se ele deixasse de existir.
Ele existe e deve ser aplicado. Quando tem de ser aplicado? E, portanto, admito que o senhorio, em casos concretos, terá que ser apreciado casuisticamente, caso a caso, possa lançar mão do abuso de direito se verificarem os pressupostos que justificam a aplicação deste instituto. Neutralizando a injunção em matéria de arrendamento. Quanto às obras em partes comuns, aqui a questão já é um bocadinho mais complexa. Sempre se entendeu, foi-se formando uma corrente na jurisprudência, no Supremo, inclusive, mas na jurisprudência em geral, foi-se formando, criando esta convicção da jurisprudência que, quando falamos de obras em partes comuns, o senhorio condómino não pode ser condenado a realizar obras em partes comuns, deve sim atuar de uma forma diligente, ou seja, ser notificado pelo arrendatário de que estão a ocorrer infiltrações de umidade no local arrendado que provém da cobertura, sendo o prédio constituído em propriedade horizontal, o senhorio não pode assobiar para o lado dizendo isto é do condomínio, não é comigo. Não, o senhorio deve ser diligente e deve informar a administração do condomínio e, podendo, deve requerer a convocação de uma Assembleia Extraordinária de Condóminos com vista a apreciar esta matéria e que seja deliberada a realização dessas mesmas obras. Mas se o fizer, estaria a atuar diligentemente, nada mais se poderia exigir juridicamente ao senhorio, porque ele não tinha poder para mais. Essa era a mesma posição da professora Sandra Bacinhas, que eu tenho como uma referência em matéria de propriedade horizontal. Alguém que estuda há muito tempo estas matérias e escreve muito sobre isto, e também já vinha defendendo esta posição, considerando que os senhorios não poderiam ser condenados em qualquer indemnização, desde que atuassem diligentemente e desde que requeressem, junto à administração do condomínio, a realização da Assembleia de Condóminos para deliberar sobre as obras. Qualquer senhorio que encolhesse os ombros e nada fizesse, já estaria sujeito a que lhe fosse exigida uma indemnização por nada ter feito e ter sido aqui negligente. Bom, de outra forma não tinha sido diligente. Não tinha feito obras porque não pode. O senhorio ir para a comunidade do edifício, substituir toda uma tela asfáltica, que podem ser milhares e milhares de euros, e colocar uma, e os outros condóminos vão dizer, mas é que por carga de água é que eu vou ter que repartir agora as despesas com este empreiteiro que este senhorio / condómino escolheu, quando eu conheço outros que são muito mais competentes e faziam isto melhor e por melhor preço. A proposta é que vai fazer obras numa parte comum. E aqui, de facto, tenho uma enorme dificuldade do ponto de vista de sensibilidade jurídica. É algo que está na letra da lei. É assim. Agora é assim. Agora, que me choca, do ponto de vista da minha sensibilidade jurídica, porque vai tudo contra tudo aquilo que era a jurisprudência firmada e com a qual, de facto, eu concordava. E agora caímos numa situação que não sei se o legislador percebeu bem. É que caímos na situação que, de repente, poderemos ter mais um litígio em tribunal, que são os outros condóminos, a dizer ao condómino senhorio, eu não vou pagar esta reparação porque tu fizeste sem nos ouvir, porque foste condenado, bem sei, mas ou porque o arrendatário te interpelou e há uma injunção, fizeste a obra, a verdade é que gastaste um dinheirão com o qual eu não estava a contar e não pretendo fazer, e não pretendo gastar. E se fosse a gastar, então decidimos entre nós e escolhemos o empreiteiro que colhesse o acordo da maioria e não aquele que resulta da vontade de um. Até porque a obra está mal feita, por exemplo. E, portanto, não me apetece pagar uma obra mal feita. Ou seja, são tantas as questões que aqui podem surgir que me causa... Nós, nesse caso, advogados do senhorio condómino, o que faríamos? Responder ou avisar, ou no fundo até se calhar enviar uma convocatória para a Assembleia, para o condomínio, não é? Eu imediatamente requeri a intervenção do condomínio e tentava defender-me opondo uma injunção, tentando demonstrar que eu não poderia realizar aquela obra se porventura pudesse conjugar com o abuso de direito, se a renda fosse muito baixinha, como já vi casos desses, melhor ainda, mas tirando esse cenário, de outra forma... Demonstrar que não está ao alcance dele sozinho poder fazer aquela obra, não é? É
claro que existe uma norma no Código Civil, que é o artigo 1427, que diz que qualquer condómino pode realizar nas partes comuns obras na falta ou impedimento do administrador do condomínio. Mas esta norma tem um pressuposto para que se possa aplicar, é na falta ou impedimento do administrador do condomínio. Esta norma é contemporânea da elaboração do Código Civil, é de 1966. Em 94 surgiu a figura do administrador provisório e, portanto, na falta do administrador, como diz a professora Sandra Passinhas, começa a ser difícil encontrar um condomínio, um prédio que não tenha administrador, porque se não, não foi eleito, existe um que a lei designa, que é o administrador provisório. Portanto, administrador haverá sempre. Caímos na segunda hipótese. No caso de impedimento, o administrador provisório está impedido, está ausente, está gravemente doente, impossibilitado. Em cenários muito específicos, poder-se pensar na aplicação dessa norma. Mas são situações muito, muito pontuais. Vejo com dificuldade que o arrendatário, perdão, que o senhorio tenha que realizar essas obras. Mas é uma situação para a qual ainda não tenho respostas. Estou expectante para ver o que é que a jurisprudência nos vai dizer. Se lermos a lei e ficarmos pela espuma das ondas, pelo elemento gramatical, sem pensar no espírito da lei, dizemos, bom, a lei é clara, partes comuns. Até deve estar presente o administrador do condomínio, dando-lhe a oportunidade de se pronunciar. Mas o que é que o administrador do condomínio vai dizer? Vai dizer que o prédio não precisa de obras, que vai requerer rapidamente uma convocação, a convocar a Assembleia de Condóminos. E se nada disser, isso não liberta o senhorio condómino da obrigação de realizar essas obras. E, portanto, eu creio que o legislador empurrou-nos para uma encruzilhada e que vai, provavelmente, causar maior litigância em tribunal. Pode tentar resolver um problema a montante, mas a jusante, seguramente teremos maiores problemas quando os outros condóminos não virem com bons olhos ter que pagar, na sua cota parte da primilagem, o valor que lhe diz respeito numa obra que foi decidida por um. Portanto, eu ainda não tenho a resposta para lhe dar. Aqui sou melhor a criar dificuldades do que a trazer soluções, doutora. Mas vejo com enorme dificuldade o legislador trilhou. Sim, sim. E eu só estou a tentar tornar mais dinâmica a conferência. Claro. Agora eu também tomava liberdade, voltando um bocadinho atrás, relativamente à questão da compensação com as rendas e da questão da sanção pecuniária. Portanto, vamos imaginar que o senhorio não responde ou é interpelado por causa das obras e está a diligenciar para e pedir as autorizações. Convém sempre responder dentro do prazo de 30 dias. Tem que responder. Tem que responder. Ou não responder no prazo de 30 dias. Aplica-se a sanção. Atribui imediatamente ao arrendatário o direito de aplicar a sanção pecuniária e requerer a injunção. Ok. E requerer a injunção. Não justificar o motivo do incumprimento. Sempre. Se não responder, parece que é clara a lei, a falta de resposta, ainda que responda, dizendo eu estou a tratar, mas não é possível tratar humanamente em 30 dias, mas está a ser tratado com toda a diligência. Aí admito. Agora, o puro silêncio parece-me que faz com que ingresse imediatamente na esfera do arrendatário o direito de exigir o pagamento da sanção pecuniária. E vejam a desproporção, porque podemos estar a falar de arrendamentos com rendas muito baixas, em que a sanção pecuniária, se formos falar de compensação de 50 euros por dia, superior ao valor da renda. Se calhar que um dia ou dois está a renda paga e depois é uma brutalidade. Exato. Claro. Doutora, já agora uma colega, a doutora Débora de Freitas, coloca aqui uma questão. Primeiro apresenta os cumprimentos e já agora vários colegas a apresentar os cumprimentos e a parabenizá-lo pela... Cumprimento a doutora Débora. Débora? Débora Freitas, de Freitas. Muito bem. Ela pergunta, relativamente ao prazo de 30 dias a contar da recepção da intimação recebida pelo arrendatário, que o senhorio tem para responder, esse prazo encontra-se suspenso em virtude de não haver regulamentação nesta matéria? Eu diria que sim, pela seguinte razão. É que o processo de intimação implica, caduca,
se a injunção não for requerida no prazo de 30 dias, após o termo do primeiro período de 30 dias. E, portanto, não é, a sanção pecuniária está conexionada com o requerimento do processo injuntivo. E, por isso, enquanto não for possível dar início ao processo injuntivo, não faz sentido que possa correr à latere uma indemnização pecuniária que, já agora, como ainda não é possível requerer a injunção, poderia demorar 2, 3, 4, 5 meses a cobrar 20 euros, por exemplo, sem caducar, porque ainda não é possível requerer o processo de injunção. Eu creio que, neste momento, este mecanismo ainda não está em condições de ser aplicável no terreno. Ainda carece de regulamentação. Todo ele, portanto. Obrigada. Muito bem, se calhar vamos dar então por encerrada, não há mais questões. Dr. José Diogo Falcão, muito obrigada. Em nome da delegação de Famalicão, mais uma vez o nosso agradecimento. Em nome de todos os colegas que foram enviando também mensagens a agradecer e a parabenizar o Sr. pela conferência. Muito obrigada e continuo com muita saúde e esperamos vê-lo em breve presencialmente aqui em Famalicão. Oxalá que sim. Até breve, Soutora. Foi um gosto enorme. Até breve. Uma boa tarde. É certo. Obrigado, Soutora. Muito obrigado. Adeus, adeus.